Olá, você é capaz de se lembrar de um grande líder dinamarquês, sueco, islandês, norueguês, suíço, holandês? Possivelmente não, mas certamente você é capaz de se lembrar de um grande líder indiano, Gandhi, um grande líder sul-africano, Mandela, e um grande líder norte-americano, Martin Luther King, por exemplo. Vejam que eu propus a vocês dois blocos de países. O primeiro bloco constituído por países que têm vivido historicamente uma condição de abundância. E o segundo bloco, um bloco que tem vivido historicamente uma condição de escassez. Sim, até os Estados Unidos. O primeiro bloco é constituído por países que já encaminharam a maior parte dos seus grandes problemas e podem viver num regime de abundância, como eu disse. Os ambientes de abundância configuram uma situação propícia para a atuação do burocrata. E o papel do burocrata nessas sociedades é simplesmente a transferência de recursos. As pessoas solicitam, demandam e o Estado provê, as instituições, as organizações provêem o atendimento dessas necessidades. No segundo bloco de países, que eu caracterizei como países que vivem num regime de escassez, não há espaço simplesmente para o burocrata, porque muitas vezes os recursos não existem, eles precisam ser criados, eles precisam ser multiplicados. Esse é o espaço da liderança. Portanto, a liderança opera no território da escassez e não da abundância. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos vivendo um regime de escassez. Escassez óbvia de recursos para os hospitais. Recursos humanos, recursos materiais, leitos, respiradores, medicamentos, soluções que possam salvar vidas, né? É o grande desafio que nós estamos experimentando. Mas nós também estamos experimentando nesse momento a escassez de um ambiente que nos permita lidar com essa crise combinando dois grandes desafios. O desafio de encarar a realidade e, ao mesmo tempo, manter o otimismo. Quem na história melhor conjugou esses dois grandes desafios foi uma figura pouco conhecida, o almirante Stockdale. Ele era um almirante aviador da Marinha Americana lutando durante a Guerra do Vietnã. Seu avião foi abatido sobre o Vietnã do Norte na queda de paraquedas. Ele quebrou a perna, foi para um campo de prisioneiros e, como era a patente mais alta, ficou incumbido de organizar a vida dos prisioneiros. Os norte-vietnamitas um dia resolveram apresentá-lo durante uma parada militar. Antes que isso acontecesse, Stockdale, usando uma barra de ferro, atingiu seu próprio rosto, feriu-se, usou uma navalha, fez um escalpo, né, no seu cabelo, de tal maneira que os norte-vietnamitas não puderam exibi-lo. Ele era espancado todos os dias. Mas o grande papel deste almirante, como líder daquele grupo de prisioneiros, foi conseguir conciliar perfeitamente realismo e otimismo. Quando perguntado numa entrevista por Jim Collins sobre quem sobreviveu no campo, ele disse: não foram os otimistas que sobreviveram. Os otimistas, nas proximidades da Páscoa, diziam: está chegando a Páscoa, logo estaremos em casa. A Páscoa vinha e eles não saíam do campo. Está chegando o dia de ação de graças, logo estaremos em casa. Não saíam. Está chegando o Natal, é desta vez que nós vamos sair. E não saíam. Esses não sobreviveram. Quem sobreviveu? Quem sobreviveu foram os prisioneiros que foram capazes de conciliar uma atitude realista diante da situação que eles viviam, mantendo ao mesmo tempo uma perspectiva otimista com relação ao seu futuro. Esses sobreviveram. Este comportamento no campo, inspirado pela liderança de Stockdale, foi chamado por Jim Collins como o paradoxo de Stockdale, ou seja, a capacidade que as pessoas têm, inspiradas pela sua liderança, de manter os pés no chão e, ao mesmo tempo, um olhar para o futuro otimista,
esperando que em algum momento se preservassem comportamentos, mantivessem comportamentos essenciais e adequados, eles estariam saindo daquela situação de desespero e de penúria em que se encontravam. Este é o nosso grande desafio hoje, no Brasil e no mundo. Conciliar realismo e otimismo, para que possamos sair em paz e vivos dessa experiência traumática pela qual nós estamos passando. Até logo.